Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 24. Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 21. O tema da mensagem de hoje é quebrando a religiosidade e abrindo as portas do reino de Deus. Amém? Vamos ler aqui. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Diga assim: toda a verdade está na vida de Jesus. No verso 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em outras versões fala justiça e retidão, procedentes da verdade. E em outras versões fala justiça e retidão, é isso aí mesmo, provenientes da verdade. Então, nós fomos criados para ser semelhantes ao Senhor em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos orar nesse momento? Pai, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Sabemos que algumas coisas serão mudadas dentro de nós, e não é fácil mudar aquilo que já recebemos como um conceito do que é certo. Nós queremos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhantes a Você. O velho homem se corrompe com os desejos, as concupiscências da carne, mas o novo homem, ele se envolve com os desejos do Espírito. Então nos permita nessa noite avançar um pouco mais no que diz respeito ao entendimento que o Espírito Santo nos traz, segundo o novo homem deve ser. Queremos ser revestidos desse novo homem, queremos ser capacitados para viver como esse novo homem, e queremos, meu Pai, continuar nos movendo como esse novo homem deve se mover. Fora da religiosidade, fora daquilo que é criado pelos homens, fora de todo conceito mundano, enganoso e errôneo. Mas queremos, meu Pai, viver mediante uma verdade daquilo que o Senhor tem para nós, para que juntos nós possamos viver no reino e abrir as portas do reino de Deus para outras pessoas. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmão, hoje eu confesso para vocês que não foi fácil eu chegar aqui para pregar essa palavra, de verdade. Tive muitas coisas que tentou tirar meu foco durante o dia e tentar tirar minha paciência. Eu sei que essa palavra, ela não é fácil de digerir, mas eu sei que Deus vai falar no seu coração nessa noite. Eu sei que Deus tem algo muito poderoso. E eu falei: Senhor, deixa eu pregar essa palavra no domingo. É uma palavra forte. Deus falou: não, é hoje. E geralmente quando eu tenho uma palavra assim, eu libero ela no domingo. Mas eu não sei porque Deus quer que prega hoje. Amém? Então essa palavra vai ser ministrada hoje. Em primeiro lugar, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança pela qual nós fomos criados, nós falamos de aspectos físicos, aspectos morais e aspectos espirituais. Sabemos que o homem perdeu os atributos, principalmente espirituais e morais, por causa do pecado, sendo reconciliados, ou seja, restaurados depois com a vinda de Jesus Cristo, intermediando de novo o nosso relacionamento e a nossa imagem diante de Deus. Imagem é aquilo que você vê, e semelhança é aquilo que você expressa. O que o mundo está esperando que nós venhamos a expressar é a semelhança dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus nesse lugar? Então o mundo aí fora espera que os filhos sejam semelhantes ao Pai, para que eles vejam o Pai em nós. Mas o interessante é que o conceito que nós criamos dentro de nós, o conceito que a religiosidade trouxe sobre as nossas vidas, o mundo não tem visto Deus em nossas vidas como filho, porque o peso da religião, as doutrinas, as tradições religiosas, têm movido muito o estilo de vida da igreja. Tem movido muito
o movimento da igreja, a condução da igreja. Ainda nós temos muitos carrapichos, apesar de estarmos muito mais alinhados do que estávamos antigamente, nós ainda temos muitos resquícios e carrapichos de uma religiosidade e muitas vezes de uma cultura de vida romana, ou melhor, de um culto estilo romano. Por que estilo romano? Nós vemos vindo de uma doutrina católica apostólica romana. O cristão, um seguidor de Cristo, ele não é católico, ele não é evangélico. Ele é seguidor de Cristo. A doutrina evangélica, ela se proliferou bem depois do protestantismo de Martim Lutero, né? Não éramos chamados de evangélicos, éramos chamados de protestantes. E o católico, ele também proliferou, ou melhor, desenvolveu a sua natureza católica com um único significado. Católico significa universal. Ou seja, do universalismo, todos são filhos de Deus. Essa é a mentalidade sobre o catolicismo. Agora, nós não temos uma vertente que nos denomina, nós somos católicos ou evangélicos. A nossa nominação, se nós temos alguma nomenclatura, é cristãos. E as portas do reino de Deus estão fechadas para as pessoas lá fora, porque os homens criaram nomes, placas, instituições, denominações, e levantaram barreiras entre as pessoas. Porque você é católico e eu sou evangélico, nós não professamos a mesma fé. Porque eu sou católico e você é evangélico, nós não professamos o mesmo Deus. Vocês estão entendendo? As barreiras da religiosidade se levantaram no meio daqueles que dizem servir a Cristo. Tanto os católicos como os cristãos conhecem a Cristo. E se levantaram umas barreiras nominacionais, institucionais. E isso tem matado, não só aqueles que têm, ou melhor, não só os filhos de Deus, mas também aqueles que ainda não conheceram a Deus. E aí, por causa dessa guerra santa, ou dessa guerra religiosa, a porta do reino de Deus está fechada para aqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Vem para a minha igreja, vem para a minha denominação, eu sou evangélico. Não, vem para a minha igreja, eu sou católico. Não, vem para a minha igreja, eu sou church. Não, vem para a minha igreja, eu sou pentecostal. Eu sou tradicional. Então as barreiras denominacionais, as instituições, têm se levantado de uma forma que tem fechado as portas do reino de Deus para quem quer entrar. E as pessoas já não sabem para onde elas vão, o que elas fazem, ou aonde Deus está. Deus está lá onde está fazendo milagres? Deus está lá onde as pessoas estão falando de dinheiro? Deus está lá onde está ajudando os pobres? Ou Deus está lá onde eles estão idolatrando os santos? Aonde Deus está? É uma pergunta que está no coração de muita gente. Aonde Deus está? Eu pergunto para você hoje, aonde Deus está? Responde para a pessoa que está do seu lado assim, ó, diga assim, ó, Deus está no meio dos seus filhos. Tem católico que é filho de Deus. Quem crê, diga amém. Muitos católicos são filhos de Deus. Muitos evangélicos são filhos de Deus, mas muitos evangélicos não são filhos de Deus. Por que não são filhos de Deus? Daqui a pouco eu vou chegar lá, calma aí. A mensagem é uma paulada hoje, segura aí. Muitas outras pessoas, de outras religiões como espíritas e outras vertentes, que também enxergam o evangelho ou Jesus Cristo, acabam se tornando filhos de Deus por crerem em Jesus Cristo. Mesmo que eles não professam a nossa bandeira, porque a Bíblia fala assim, a todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome, de Deus, eles receberam o poder de serem feitos. Quem que é feito filho de Deus? Diga assim, quem crê em Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Então o problema é que nós colocamos Deus dentro de uma caixinha falando, Deus é evangélico e Ele é da minha denominação, casa de oração. Deus não é evangélico e Ele não é casa de oração. Deus é o Criador dos céus e da terra, o dono do universo, Deus é amor. Lá do Davi Miranda, lá, aquela igreja. Estou brincando. Porque o maior atributo e o sinônimo de Deus é que Deus é amor. Os homens intitularam que Deus é evangélico, que Deus é católico, que Deus não tem religião, irmãos. Deus não tem religião. Desculpa eu falar isso para você. Os homens inventaram a religião. O significado de religião no grego é religare, ou seja, os homens queriam que algo fosse religado com Deus. Isso é possível através da cruz, e não através de uma denominação
ou de uma expressão de uma instituição. Não é o que eu faço que me faz religar com Deus, é sobre quem eu creio. Eu creio em Jesus e por isso eu sou salvo. Nós somos religados com Deus, porque fomos desligados por causa do pecado, quando nós acreditamos em Jesus. Não é por fazer algo, eu não faço algo e sou salvo, eu creio e sou salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem por obras, para que ninguém se glorie, ou bate no peito e fala, eu fui salvo porque eu sou bom. Eu ajudei uma pessoa pobre, eu fui salvo. Não, eu fiz isso, eu fui salvo. Não, ninguém é salvo por isso. Nós somos salvos porque cremos. E depois, porque cremos, quem crê em Jesus? A Bíblia fala assim que os que creem, foram separados para fazer boas obras. Então depois eu creio, depois eu vou me mover mediante as boas obras. Então entenda, quem não é filho de Deus? Vamos ler a palavra de Deus lá em João capítulo 8. Quem não é filho de Deus? Daqui a pouquinho nós vamos apertar a mensagem. Eu juro que eu não queria pregar isso, mas eu não tenho outra palavra. João capítulo 8, versículo 40. João 8:40, quem achou, diga amém. Cadê o multimídia? Irmãos, os caras colocaram a caixa aqui, ó, bem na frente do multimídia. Nós vamos ter que virar ele de lateral e colocar ali, ó. Tá bom, fazer o quê? Obrigado. João 8:40, quem achou, diga amém. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão? Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Presta atenção que Jesus estava falando. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de meu próprio. Minha Bíblia está escrito esquisito aqui. O que está escrito no seu? Pois eu não vim de mim próprio. Aqui está escrito moto próprio. Eu vou, te juro. Pois eu não vim de mim próprio, mas ele me enviou. Versículo 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Olhe para mim por um instante, segura aí, aperta o cinto agora. Alguns homens fariseus e escribas da época estavam perseguindo e persuadindo Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles estavam conspirando, dizendo que ele não era o filho de Deus, que ele era um blasfemo, endemoniado, e que ele não estava ali representando o pai, e que tampouco ele conhecia a descendência de Abraão. Aí Jesus fala assim, cara, vocês estão falando que vocês são filhos de Deus, mas se vocês me amassem de verdade, se vocês tivessem entendido quem é o pai, vocês iam ser o filho mesmo. Mas sabe de quem vocês são filhos? Vocês são filhos do diabo, porque no diabo nunca se firmou na verdade, porque vocês procuram satisfazer os desejos do diabo. Vocês são enganados e enganam outras pessoas com o quê? Com as suas mentiras. Jesus estava falando isso aqui para um grupo de homens que eram chamados de fariseus e escribas. Quem eram esses homens? Olhe para mim. Eram homens estudiosos que conheciam a Torá, homens religiosos da época, que tinham toda uma maquiagem de verdadeiros homens de Deus, mas na realidade eles eram filhos do diabo. E são pessoas como esses escribas e fariseus, assim como nós vemos nos dias de hoje, que também têm fechado as portas do reino de Deus por causa da religiosidade. Muitas coisas os homens criaram, muitas coisas os homens colocaram como algo que o homem deve fazer para que possamos servir a Deus, quando na realidade o próprio Deus nunca falou nada sobre isso. Eu quero nessa noite, desmistificar algumas coisas e destruir no seu coração muitas coisas que os homens lançaram sobre você.
muitas coisas que a religião trouxe e veio para o nosso coração, e porque isso está no nosso coração, nós impedimos as pessoas de entrarem no reino de Deus. Eu não estou falando que nenhum de nós aqui é filho do diabo, pelo contrário, todos são filhos de Deus aqui nesse lugar. A questão é que algumas pessoas que nós conhecemos ou que vivem no nosso meio social, acabam nos influenciando com doutrinas religiosas que não estão nas escrituras sagradas. E por isso nós acabamos fechando as portas do reino de Deus para as pessoas. Quem já ouviu falar que quem não é batizado não podia tomar ceia? Levanta a mão. Quem já ouviu que só quem é batizado poderia subir aqui no altar para tocar música ou pregar? Onde está isso na Bíblia? Em algumas igrejas, eu não entraria assim para pregar de jeito nenhum. Eles não deixariam, sim ou não? Aonde está na Bíblia que a minha veste tem que ser terno e gravata para me pregar? Ou que a veste do pregador seria terno e gravata? Em alguns lugares, se eu chegar com o cabelo assim desse jeito, os caras vão tentar evangelizar, e eu achando que eu sou um perdido. Sim ou não? Fala assim, não. Então o que acontece? Os homens estão fechando a porta do reino de Deus para outras por causa da religiosidade. E de verdade, irmãos, quem criou a religiosidade foram os homens gananciosos, os homens mal direcionados e cheios de interesses próprios. Vamos dar uma continuidade na palavra. Abre lá em Mateus capítulo 23. Eu quero continuar falando sobre o que Jesus começou aqui em João. Mateus capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero começar a apertar o cinto agora. Dá um tom de nota maior. Dá um lá, mi. Nós te desejamos. Mateus 23, quem achou, diga amém. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imitei as vossas obras, porque dizem e não atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém na terra devereis chamar por vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de guias, ou líderes, ou chefes, porque só um é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o servo de... O maior será o servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí ele começa dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e para justificar fazendo longas orações. Por isso sofrereis juízos ainda mais severos. Ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, uma pessoa convertida. E uma vez que ela é feito, o tornais filho de quem, irmãos? Filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Aí vamos lá para o versículo 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele. Versículo 23.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tendes negligenciado, porém, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guiais cegos, que coais mosquito e engolir camelos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também possais enxergar o exterior e ele fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olhe para mim por um instante. Dura essa palavra, sim ou não? Ele estava falando para os homens da época, que se achavam os caras. Eles queriam sentar nas primeiras cadeiras de Moisés. Eles queriam sentar nos primeiros lugares da sinagoga. Mas olhe para mim, Jesus falou bem assim para eles, ó: vocês não estão entrando no reino, e vocês estão fechando as portas do reino. Vocês atam fardos pesados para colocar nas costas das pessoas, mas vocês não movem um dedinho para fazer. Por fora vocês estão bonitos, vocês estão aparentados legal, mas por dentro vocês estão podre e fedendo. Sabe o que está acontecendo com nossa geração de hoje? As pessoas querem mostrar algo que elas não são. As pessoas querem mostrar algo que está fora do alcance delas. E as pessoas estão se tornando cada vez mais uma pedra de impedimento para que outras venham a entrar no reino de Deus. Olhe para mim, eu vou começar a falar algumas coisas. Por favor, não se escandalize com o que eu vou falar. E se você tiver alguma dúvida, me chame em particular, depois eu vou esclarecer vocês. Nós temos vindo de um tempo em que o cristão, ele tem que ser pintado pelo lado de fora. As pessoas têm que ver em nós algo externo. E posso falar para vocês, irmãos, de verdade, a nossa aparência externa é o que menos importa para Jesus. O que Jesus estava falando para eles aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes a sepulcro caiado, que por fora se mostram belo, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Presta atenção, irmãos, numa coisa. No livro de 1 Samuel, quando Samuel foi consagrar um rei para Israel, depois que Deus ia destituir Saul, chamaram vários irmãos, a saber, 7 irmãos de Davi, filhos de Jessé. Eles eram formosos, belos, fortes, alguns eles eram cultos, e todos aqueles que passaram à vista de Samuel, e Deus estava falando com o profeta, Deus rejeitou todos aqueles homens. Olhe para mim, Deus rejeitou 7 homens que eram fortes, belos, bem aparentos, e segundo as tradições dos filhos de Jessé, eles eram cultos. O menor, o mais feio, o bastardo, o que estava fazendo o trabalho mais imundo, que era cuidar de ovelhas na época, que estava cheirando cocô de ovelha, que estava cheirando pasto, estava cheirando mato, era o menorzinho, o mais ruivo e o mais novo de todos, foi esse quem Deus escolheu para ser o rei de Israel, a saber, o rei Davi. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus está pouco se importando com o que eu estou aparentando por fora. O que mais importa é o que eu sou por dentro. Porque apesar de Davi ter sido tudo aquilo que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele foi um homem que tocou o coração de Deus. Davi tinha algumas características que chamaram a atenção de Deus. Então presta atenção, irmãos, nós julgamos muitas vezes as pessoas pela aparência externa, pelo que elas vestem, pelo que elas têm, a sua posição, o seu cargo social, o seu nível, a sua empresa, ou da sua família onde ela vem. Muitos de vocês não sabem, mas eu senti uma dor muito grande no meu coração, quando o Felipe, há quase um ano atrás, chegou no nosso meio, todo tatuado, vindo de uma família problemática, saiu da FEBEM há menos de um ano. Ele chegou no nosso meio e, para espanto da igreja, ele era meio rejeitado pelas pessoas. Por quê? Porque a aparência dele não era bonita. Estava magro, feio para chuchu, né, Fê? Pesava 17 quilos a menos, um boné feio. E aí Jesus foi bom com ele foi engordando, foi crescendo, foi ficando forte.
foi ficando mais inteligente, mais culto, mais... Né, Júlia? Ficou mais bonito. Então o que acontece, irmãos? A gente acaba julgando as pessoas pela aparência. A gente acaba fechando as portas do reino de Deus pela aparência. De verdade, irmãos, na maioria das pessoas, ou de reunião de pastores, ou de líderes, que eu falava para as pessoas que eu era pastor da casa de oração, a pessoa fazia assim para mim, ó. Você, pastor? Quase eu falava, não, a sua avó que é pastor aqui. Irmãos, misericórdia. Porque os homens estão acostumados a ter um estereotipo. Um pastor chegou na minha loja faz tempo. Ele chegou e falou assim, você que é o pastor Zé Rosa? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, cara, eu imaginava outra coisa. Eu falei, é mesmo que eu imaginava? Não, imaginava um cara mais alto, um cara mais, não sei, diferente. Não sei, acho que ele quis ver meu cabelo, sei lá. Então, as pessoas, elas têm esse problema. E infelizmente a gente acaba fechando as portas do reino de Deus por causa disso. Alguém conhece o Todd White? Todd White, alguém conhece? Depois você vai procurar o Todd White. É um dos caras mais loucos que eu já vi na minha vida, de verdade. Ele tem uns dread assim, ó, bem compridão, um olho verde, bonito, cheio de tatuagem pelo corpo inteiro, ele tem 2 alargadores aqui. Mas de verdade, cara, eu tô quase para falar que aquele Todd White é Jesus na terra. Ele tem uma semelhança de Jesus absurdamente incrível. Ele foi num show de rock lá com milhares de pessoas roqueiras nos Estados Unidos, e no canto que ele estava assim, ó, reuniu uma multidão. O cara começou a pregar sobre Jesus, e pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam endemoniadas foram libertas, pessoas enfermas, curadas na hora assim, o cara tinha uma doença, Deus curava na hora, e o cara pregando Jesus, e aí o show de rock, em vez de ser a atração foi Jesus, cara, e aquele cara estava representando Jesus ali naquele show de rock. Aí ele foi para uma cidade lá na Europa, que é predominante por muçulmanos islâmicos, e ele começou a andar numa vila onde só tem muçulmanos, e ele começou a pregar Jesus no meio dos caras. Mas sabe como que ele usava para pregar Jesus? Ele via uma pessoa, Deus dava uma palavra de conhecimento sobre a pessoa, ele falava, cara, Deus está me mostrando isso sobre você. Cara, como você sabe? Não, porque Deus está me mostrando e tal, e começava a falar com o cara, e Deus revelava e falava assim, tem algo que você tem que ser curado hoje. Mas na onde? Ó, essa sua perna esquerda, nossa, o cara, mas como você sabe que minha perna esquerda tá doente, tá ruim? Não, porque Deus mandou eu orar por ela, e ele orava, Deus curava, e o cara pregava sobre Jesus para um cara muçulmano, velho. Aí fala para mim de verdade, esse cara tem Jesus ou não tem? Os milagres seguem não só os que creem, irmãos, mas aqueles que são filhos de Deus. Os que creem, os que são filhos de Deus, os milagres seguem. E aí esse cara tem manifestado o milagre aonde ele vai. Aonde Deus tem levado esse cara, ele tem manifestado o milagre. Cura, mas principalmente ele tem pregado o evangelho do reino. E hoje ele é uma referência no planeta Terra de um grande homem de Deus. E se você olhar para ele, você não dá nada. E se você vê ele assim, ó, no meio de uma praça, e estiver fazendo evangelismo, você vai evangelizar o cara pela aparência. Sabe por quê? Porque a religião colocou isso na nossa cabeça. A religião colocou isso na nossa cabeça. De verdade, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar um homem de Deus de brinco, de bermuda, de chinelo, de tatuagem, de piercing, de boné, camiseta, calça do Zezé de Camargo. Eduardo Costa, né, agora, né? Eduardo Costa que usa umas calças assim. Não tem dificuldade nenhuma, sabe por quê? Porque Jesus não está na roupa, Jesus não está no carro, Jesus não está na aparência, Jesus está no coração, brother. Quando a gente abrir a boca e as nossas atitudes condizerem, caminharem junto com aquilo que a gente está falando, aí as pessoas vão ver Jesus em nós. Aí as pessoas vão ver que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Posso falar para você, irmãos? Muitos, ou melhor, a maioria dos caras que Jesus falou em João 8,44, filhos do diabo, e os fariseus, eu vi eles vestindo terno da Yves Saint Laurent, bonito, gravata, sapato de bico fino bonito, todo penteadinho, cabelinho lambido, assim, aquele cabelinho bem social, assim, igual não sei de quem aqui, ninguém, igual do Fer, assim, igual do Nicodemos, assim, aquele cabelinho socialzinho pro lado, assim, ó. Olha como que vem o líder de louvor para a igreja, ó, de bermuda. Então, irmãos, a mentalidade do mundo aí fora criou um estereotipo de que se você não estiver aparentando ser um religioso, você não será um homem de Deus. Posso falar, irmãos? Um homem de Deus é quem anda com Deus. Não é quem veste terno e gravata, não é quem tem um cabelinho bem penteadinho,
não é quem fala uma linguagem coloquial certinha. Eu posso falar mano para vocês, que mano significa irmão. Uma pessoa chegou e falou para mim semana passada: pastor, eu vi você falando assim para Jesus. Em vez de você tratar Jesus como Senhor, você tratou como você. Cara, de verdade, eu tenho tanta intimidade com Jesus que eu chamo ele de você. E você não é uma ofensa, é um pronome de tratamento. Você. Em inglês, eles falam you, que traduzindo para o português é você. Eles não falam Lord toda hora, que seria Senhor. Eles falam você. Então eu estou chamando Jesus, eu estou falando você, eu estou me referindo a Ele. É um pronome de tratamento, eu não estou diminuindo a divindade de Cristo por isso. Eu diminuo a divindade de Cristo quando eu não vivo a palavra de Deus. Aí eu diminuo a divindade dele na minha vida. Aí eu não mostro ele na minha vida. Mas não quando eu falo, você, Jesus, é lindo, você é maravilhoso. Você está entendendo? A mentalidade do religioso é aquela: não, o cara falou você, não é você, é Senhor. Tudo bem, ele é Senhor, mas eu posso chamar ele de você, que eu não estou ofendendo a divindade de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Não tem nada a ver o que essa galera criou no meio do tempo. Um dos caras muito homem de Deus, que é um grande pastor em Curitiba, ele chama Luiz Cláudio Zimmermann. O Juninho conhece ele. O Eric também conheceu. Se você olhar para ele, irmãos, parece que ele é um velho de uns, sei lá, uns 70 anos, um velhinho. Ele tem uma barba branca, um cabelo branco, olho azul, cheio de tatuagem. E ele fez tatuagem dele depois que ele conheceu Jesus. Porque Deus levou ele para pregar em vários lugares aí onde só tinha nego louco. E o cara é um grande de um profeta. Aqueles caras assim que ele olha assim, ele fala: Deus está me mostrando isso. De verdade mesmo. Ele não é Kodak não, viu, revelação. Mas Deus mostra algo muito profundo. E aí, irmãos, se você olhar para ele, se eu trouxer ele aqui na casa de oração, você vai falar: meu Deus, esse aí que é o pregador? Uma barbona grande assim, ó. Mas quando ele abre a boca, irmãos, ele é cheio da sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Então não vamos fechar a porta do reino de Deus por causa da religiosidade. Não é sobre o que eu visto, não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu estou me tornando. Se eu estou me tornando parecido com Jesus, então isso faz toda a diferença. Estão entendendo? Eu poderia enganar todo mundo, vim de blazer, de terno e gravata, a gente está num grande e um lindo de um templo, e eu ser o cara mais hipócrita desse mundo e não viver o que eu prego, e eu não estar envolvido com missões, com ajuda aos necessitados, eu não estar preocupado com a igreja, eu não estar vivendo uma vida de santidade que glorifica o nome do Senhor. Então não adianta, irmãos, de verdade, eu só visto terno e gravata quando eu vou em casamento, irmão, porque eu não gosto. Se vocês verem algumas fotos que eu publiquei lá, eu estava pregando, eu era obrigado a usar terno e gravata ou blazer. Era obrigado a usar. Mas eu não gosto, eu gosto de pregar assim, ó, de camiseta, de calça jeans. Entendeu? Eu só não venho de bermuda porque minha perna é muito branca, igual a parede. Senão eu vinha de bermuda. Então não vamos fechar a porta do reino de Deus por causa da religiosidade. Não pode usar brinco, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode tatuagem, não pode piercing, não pode. Irmãos, de verdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que não convém, irmãos? Não convém desobedecer a Deus. Aí piercing, tatuagem, as coisas, cara, cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Uns gostam de roupa mais larga, outros gostam de roupa mais apertada, uns gostam de boné, outros gostam de cabelo assim bonito que nem o meu, outros gostam de cortar cabelo igual o Fer. Então assim, cara, outros gostam de pintar o cabelo igual a Ingrid, pinta o cabelo de verde, de azul, de rosa. Vocês estão entendendo? E posso falar uma coisa para vocês? Aí, quem tem tatuagem aí? Levanta a mão quem tem tatuagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu sempre fui um religioso, eu sempre fui contra a tatuagem, de verdade. Eu era totalmente contra, falava, não, tem tatuagem, mano. Aí, uns tempos atrás, agora um irmão mandou uma mensagem para mim, lá de Apocalipse, capítulo 19. Na sua coxa está escrito? Na sua coxa está escrito? Jesus tem uma tatuagem na coxa. Isso aí não é um pretexto para mim fazer uma tatuagem ou não. Mas vocês estão entendendo que, tipo assim, eu não faço mais frente a qualquer situação que impeça a pessoa de servir a Deus? Eu não proíbo ninguém de fazer nada, irmãos. Uma coisa que eu proíbo, de verdade, de bebida alcoólica. Pastor, eu bebo lá em casa, eu e meu marido, não escandalizo ninguém. Amém. Eu não bebo nem em casa, nem em lugar nenhum, nem fora nem dentro. Eu não tomo uma gota de álcool. Por quê, irmãos? Porque o álcool já traz escândalo.
O álcool destrói famílias, o álcool traz doença, o álcool tira a sobriedade do ser humano. Nisso eu sou contra. Pastor, eu bebo lá em casa com a minha esposa e meu marido. Bebem vocês dois. Mas se você beber para fora, aí você trouxer escândalo, ou fechar a porta do reino para alguém por causa disso, não bebe. Estão entendendo? Qual que é a diferença de beber uma bebida alcoólica e fumar maconha? Nenhuma. As duas deixam muito louco. Verdade, o álcool faz mais mal que a maconha. Vocês estão entendendo? Então não beba álcool e não fume maconha, em nome de Jesus. Agora, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Mano, quem sou eu para falar não? Pastor, eu quero colocar um brinco. Põe um brinco. Tem mulher que não põe tatuagem, mas vai lá e pinta a sobrancelha permanente. Não é uma tatuagem? A mulher vai e põe um batom, tá pintando, pinta o cabelo. Até eu pintei o cabelo esses dias. Os irmãos estão entendendo? Então, quebra um pouco desse protocolo, dessas barreiras da religiosidade. Eu era totalmente contra quem fazia tatuagem. Alargador, então, para mim nem subia nem aqui, velho. Agora os caras têm tudo alargador, tal. E o Eric, então, cheio de tatuagem. Vocês estão entendendo? E, cara, eu vejo esses caras com tatuagem, são homens e mulheres de Deus, cara. Não diminuiu quem ele é. Eu tenho uma tatuagem, cara, mas não dá para mostrar para vocês. Porque está escrito aqui dentro, Yeshua. No meu coração está escrito Jesus. Está entendendo? Eu tenho uma tatuagem aqui, está gravado o nome dele aqui, Yeshua. Mas entenda, que a gente não pode, irmãos, fechar a porta do reino de Deus por causa de coisas. Porque vidas são mais importantes que coisas. Vidas são mais importantes do que aquilo que os homens protocolaram quem deve ser um homem de Deus. Ou como deve ser um homem de Deus. Sabe por que Jesus está falando que aqueles caras eram filhos do diabo ou não? Porque eles estavam inventando um monte de mentira que Deus não falou, para fechar as portas do reino para quem queria entrar. Exatamente como essas pessoas estão falando hoje. Mulher não pode raspar o sovaco, não pode raspar a perna. Misericórdia, irmão, se a mulher não raspar a perna, se não raspar o sovaco, então, meu Deus, na hora que ela levantar o braço, ela mata o marido. E aí as pessoas estão tendo problema no casamento por causa da religiosidade, sim ou não? Mulher não raspar a perna. E a religião colocou isso. O homem não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo, o homem não pode, o homem não pode, o homem não pode. Diga assim: Cristo me libertou para que de fato eu fosse livre. Posso falar uma coisa para você hoje? Seja livre daquilo que o homem te prende na religião. Seja livre dessa mentalidade religiosa. Como o pastor Juninho cansou de pregar aqui, irmãos, a religiosidade foi inventada pelos homens para que eles pudessem prender as pessoas, ou por medo ou pela ganância. Estão entendendo? Para prender as pessoas, fazendo uma troca, atraindo elas por um chamariz, trazendo uma falsa aparência de santidade, uma falsa aparência de verdadeiro culto. Olhe para mim por um instante, eu já estou acabando aqui. Eu já fui em igrejas que todo mundo estava vestido de terno, bonitinho, só eu que não. Teve 3 musiquinhas, depois teve oportunidade para fulano, para ciclano, para beltrano, como fala a palavra de Deus lá, um tem um salmo, outro tem um não sei o que e tal. Teve lá 30 minutinhos da palavra, assim encerrou o culto e todos foram para sua casa, de verdade. Teve toda uma liturgia, todo mundo estava impecavelmente alinhado, o culto começou exatamente na hora e terminou exatamente na hora, tudo estava perfeito aos olhos dos homens. Mas posso falar para vocês? Eu não senti uma gota da presença de Deus nesse lugar. A liturgia estava completa. Se fosse no contexto do tabernáculo, se você olhasse atrás do véu, Deus não estaria ali. Então, de verdade, irmãos, a gente chega aqui, tudo meio louco, esquisito. Eu não sei se a gente vai fazer só louvor, se a gente vai só orar, se a gente vai clamar, se vai ter palavra. O importante é que, independente da liturgia ou do tempo, Deus se manifeste no nosso meio. Está entendendo? A religião faz tudo perfeito, bonitinho. Até aparece que Deus está ali. Mas de verdade, irmão, muitas das reuniões que eu fui em muitos lugares, Deus não estava ali, cara, de verdade. A liturgia religiosa estava completa, mas a glória de Deus não estava naquele lugar. Sabe por quê? Porque quando o homem quer aparecer demais, quando o homem quer crescer demais, Deus diminui, Deus não aparece.
E aí tinha a estrela para cantar a estrela gospel, aí tinha outra estrela, aí tinha o grupo das não sei o quê. Aí todo mundo quer oportunidade para se mostrar. Enquanto o único que tem que aparecer é Jesus. Estão entendendo? Então vamos seguir dessa forma. Vamos seguir com uma mentalidade livre. Mas presta atenção, a tua liberdade não pode se tornar em libertinagem, tá bom? A liberdade não pode se tornar libertina. Por quê, irmãos? Porque nós vamos acabar excedendo no que diz respeito àquilo que nós somos chamados para ser. Então não é sobre aquilo que eu aparento ser, mas é aquilo que eu carrego dentro de mim. Então o que eu carrego dentro de mim deve ser manifesto todos os dias, como a palavra ensina. Quantos desejam viver a palavra de Deus? Feche seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Nós queremos que o Senhor seja glorificado no nosso meio nessa noite. Queremos, meu Pai, que o Senhor continue destruindo o nosso entendimento, toda a barreira da religiosidade, toda a tradição humana, tudo que os homens criaram, Pai, que contaminou o nosso coração, toda a mentalidade mesquinha, egoísta e religiosa que o Senhor tire do nosso meio, Pai. O Senhor não está se importando, Senhor meu Deus, com a nossa aparência externa. O Senhor disse para os fariseus: vocês parecem sepulcro caiado, por fora vocês estão bonitos, vocês estão bem aparentados, mas por dentro vocês estão fedendo podre. Pai, então não nos deixa, meu Pai, aparentar uma falsa sensação de bem-estar, ou uma falsa santidade, Senhor, que nós possamos ser santos por dentro, Pai, para que por fora se exteriorize aquilo que está dentro de nós, Senhor. Nós queremos que a Tua santidade, nós queremos que o Teu caráter, nós queremos, meu Pai, que o Teu Espírito, meu Pai, seja imprimido nas nossas vidas, seja estampado em nós. Nós não queremos, meu Pai, ser como aqueles fariseus, fechando as portas do reino de Deus para outras pessoas que querem entrar. Tem tanta pessoa cheia de piercing, tatuagem, prostituta, meu Pai, tantas pessoas que estão com vergonha de entrar no reino, de fazer parte da Tua igreja, porque os homens estão julgando, os homens estão matando, os homens estão desprezando quem o Senhor criou, para ser imagem e semelhança de você. Então nessa noite, meu Pai, ensina a Tua igreja a derrubar as barreiras da religiosidade, Pai, e que venha o Teu reino sobre todas as pessoas. As portas do reino estão abertas, meu Pai, para todos que quiserem entrar, para o coxo, para o aleijado, para o mendigo, para a prostituta, para aquele que é viciado em drogas, para aquele que está cheio de marcas e feridas, meu Pai, aquele que está doente, aquele, meu Pai, que está cheio de tatuagem e foi desprezado, aquele que está cheio de piercing, aquele, meu Pai, que está engomadinho, não importa o que ele tem ou o que ele aparenta ser, importa, meu Pai, se o coração dele é movido a Te buscar, movido, meu Pai, a entrar nas portas do reino, movido, meu Pai, a estar mais perto do Senhor, movido a fazer parte do Teu propósito, Senhor. Move o nosso coração para que isso aconteça. Estabelece a Tua vontade através da nossa vida, Senhor. Que caia por terra nessa noite toda mentalidade religiosa. Que caia por terra nessa noite, meu Pai, toda mentalidade mesquinha e medíocre, que fecha a porta do reino para os pequeninos. Não queremos ser filhos do diabo, inventando mentiras e falando coisas que não estão na Tua palavra. Nós queremos, meu Pai, participar do Teu reino e fazer com que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus.